Oiê, eu sou a Letícia, professora de português do Português com a Letícia. Veja só. E o nosso assunto de hoje é tipologia e gênero textual, porque a gente precisa saber o que são as tipologias textuais e os gêneros textuais antes de aprender a escrever um texto dissertativo, uma carta argumentativa ou um relato, esses textos que as professoras pedem pra gente na escola, né? Então, a gente precisa entender que a tipologia textual é uma coisa e os gêneros textuais, eles pertencem às tipologias textuais. É como se as tipologias textuais fossem grandes grupos e os gêneros textuais fossem as pessoas, os pertencentes a esses grupos. Vamos ver como isso funciona. Bom, por que é importante esta aula de hoje? Porque às vezes o professor começa a dar lá o conteúdo, tipologia textual, que é a introdução para a produção de texto, e o aluno, ele tá meio viajando, não presta muita atenção, e ele se toca na hora que o professor pede uma produção de texto, pede uma redação. Ele fala, meu Deus, e agora que eu faço um texto dissertativo? Onde é que eu vou saber escrever esse texto dissertativo? Só que primeiro, antes de tudo, o aluno precisa saber o que é uma dissertação. Ele precisa conhecer a tipologia a que pertence um texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Por que tipologia? Para que serve isso? Então vejam, professora, por que eu preciso estudar isso então? A escola só quer que você saiba o que são tipos textuais e gêneros textuais para que você entenda a finalidade social desses textos, porque todos os textos têm finalidades sociais. Como assim finalidade social? Ele tem um objetivo a ser alcançado dentro da sua vida. Então, por exemplo, se você quer finalizar um jogo, por exemplo, você entra lá no YouTube e vê como finaliza esse jogo. Você tem uma instrução, uma orientação, um passo a passo. Ou você tá na bad e quer fazer um brigadeiro, vai lá procurar uma receita de brigadeiro. Quem precisa de receita de brigadeiro, né? Mas enfim. Aí você encontra uma receita culinária, é um outro gênero textual. Ou se você quer começar a assistir a uma série e quer saber o que as pessoas pensam sobre essa série antes de começar a assistir, você vai procurar resenhas, por exemplo. Então, a nossa vida, nós estamos em contato o tempo todo com os gêneros textuais. Portanto, a escola quer que você, a escola e os seus professores, nós queremos que vocês entendam que todos esses gêneros com os quais a gente convive o tempo todo, eles têm uma finalidade na nossa vida, na nossa sociedade. Portanto, não se trata de decorar todas as características de cada gênero textual, mesmo porque os gêneros textuais são muitos, infinitos, ou das tipologias textuais. Você precisa, na verdade, entender e compreender para que aquele determinado gênero, aquele texto oral ou escrito serve na sua vida. Nós temos então 5 principais tipologias textuais, que são a narração, a descrição, a exposição, dissertação e injunção, que serve para te orientar. Então, a narração é um tipo de texto que vai ter mais a presença de verbos, porque elas expressam acontecimentos, fatos, ações. A descrição tem predominantemente adjetivos, porque elas servem para descrever algo, alguém, um local. Exposição serve para informar o seu leitor sobre um determinado assunto, ele expõe um assunto. A injunção serve para orientar, prescrever, para te ensinar a fazer alguma coisa. E a dissertação é um texto argumentativo que serve para convencer o leitor de alguma coisa, do ponto de vista de quem está escrevendo. Então, os tipos textuais, eles têm características semelhantes. Os gêneros que pertencem à tipologia narrar, por exemplo, eles têm características em comum, mas eles não são iguais. Por exemplo, uma receita, um manual e uma bula, eles pertencem à mesma tipologia
textual, mas eles são diferentes entre si. Se você pega uma receita, ela é diferente de uma bula de remédio, por exemplo. É como se os tipos textuais fossem as diferentes turmas da escola. Então, na escola tem lá a turma dos bagunceiros. Esses bagunceiros, eles têm uma finalidade na escola, que é o quê? Bagunçar, né? Então, essa turminha dos bagunceiros é composta por vários bagunceirinhos. Só que cada um é cada um, né? Então, eles são diferentes entre si. Por isso, nós temos, então, o grande grupo dos bagunceiros, vamos pensar aí na tipologia textual, e os bagunceirinhos dentro desse grupo, que são os gêneros textuais, que são diferentes entre si, mas eles têm uma característica, uma finalidade em comum, que é ser bagunceirinhos, né? Isso quer dizer que um determinado texto, ele pode ter traços de outros tipos textuais. Às vezes a gente vê um texto e ele tem traços de 3 tipos textuais e a gente fica confuso sem saber como classificar aquele determinado texto, mas é só falar que é um texto predominantemente por exemplo, narrativo, com características, com traços descritivos. Eu separei para vocês um trechinho dessa edição de Alice no País das Maravilhas e a gente vai analisar isso, de como as tipologias podem se misturar num único texto. A toca do coelho se alongava em linha reta como um túnel e de repente abria-se numa fossa. Tão de repente que Alice não teve nenhum segundo para pensar em parar. Antes de ver-se caindo no que parecia ser um poço muito profundo, ou o poço era profundo demais, ou ela caía muito devagar, pois tinha tempo de sobra para olhar em torno de si durante a queda e perguntar-se o que aconteceria em seguida. Tentou primeiro olhar para baixo, a fim de ver onde estava chegando, mas a escuridão era demais para ver qualquer coisa. Então olhou para as paredes do poço e observou que estavam cheias de armários e estantes. Aqui e ali viu também mapas e quadros pendurados. Nesse trecho, é um texto narrativo, porque ele narra as ações da Alice, o que está acontecendo na vida da Alice neste momento, mas ele tem traços descritivos, porque mostra como é o poço pelo qual a Alice está passando. Essa é a descrição, ele descreve o poço, ao passo que narra o que está acontecendo com a Alice. O seu professor pode falar também sobre gêneros orais e escritos, porque existem esses 2 tipos. A diferença não é somente que os gêneros orais são falados e os gêneros escritos são escritos, meio óbvio, né? Mas não é só isso. Geralmente os gêneros orais, eles são mais informais, porque a fala da gente, ela é menos planejada do que a escrita. Então, nos gêneros orais, os gêneros orais, eles são marcados por hesitação, repetição, que mostram que o locutor ali, ele está planejando a sua fala para transmitir suas ideias da melhor forma possível. Já os gêneros escritos, quem está escrevendo tem mais tempo para elaborar a sua escrita. Mas isso não quer dizer que os gêneros orais sejam sempre informais e os gêneros escritos sempre formais. Claro que não. Depende muito da situação em que o locutor está. Porque ele pode estar, por exemplo, contando uma piada, uma anedota. Nesse caso é uma situação extremamente informal de comunicação. E aí sim será um gênero oral e informal. Mas pode estar dando uma palestra, por exemplo, para uma palestra de economia, não sei, e aí é uma situação mais formal de comunicação. E aí a gente tem aí vários gêneros orais. Um vlog, por exemplo, é um exemplo de gênero oral, uma palestra, um seminário, um debate, um discurso, todos eles são gêneros orais. Aí eu trouxe um exemplo de um canal do YouTube, né? É um tipo de gênero oral, esse moço bonitinho aí ensina como se joga videogame, então é um tipo de gênero oral, né? Ele fala, ele se comunica através da fala. E aí um exemplo também do livro Alice, que eu li um trechinho para vocês, é um exemplo de um gênero escrito.
uma narrativa escrita. Mas também os gêneros podem ser orais ou escritos, sendo o mesmo gênero. Por exemplo, a gente pensa numa notícia. Se você está assistindo a um jornal, essa notícia é um gênero oral, você está escutando a notícia, o jornalista está falando ela para você. Já se você está lendo um jornal, essa notícia pertence ao gênero escrito e não ao gênero oral. E aí você percebe que tanto a notícia da TV quanto a notícia do jornal utilizam linguagem formal. E aí, por último, um resuminho da nossa aula para você usar para os seus estudos, para você recordar dos principais tópicos abordados aqui nessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Lembrando que essa é a aula de introdução à produção textual. Então, a gente vai gravar mais aulas sobre os gêneros textuais mais trabalhados na escola e os mais exigidos em provas vestibulares e concursos, principalmente no Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Não perca, então, as próximas aulas. Um abraço e até a próxima!